O agro gaúcho pede socorro e a resposta pode vir das profundezas do oceano. Avança no Senado o projeto para usar os recursos do pré-sal no financiamento de produtores que perderam tudo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Será que o socorro chega a tempo? Os detalhes dessa decisão histórica no programa de hoje. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Luiz Fernando Cavalheiro Pires, advogado, produtor rural e pré-candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, Luiz. Obrigado, Joyce. Obrigado pela oportunidade da Revista Oeste estar falando para a Força do Agro. Realmente um programa muito importante para nós, produtores rurais. Nesse momento onde nós, produtores rurais, especialmente os do Rio Grande do Sul, os gaúchos, vem passando por um momento de extrema dificuldade. O agro é uma das grandes forças da economia gaúcha, mas enfrenta desafios, como colocou aí o Luiz Fernando, cada vez maiores. Aumento dos custos de produção, endividamento do campo e clima instável. Os produtores precisam de mais atenção. Um projeto aí que prevê o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar produtores afetados por perdas e endividamentos foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Agora segue para votação em plenário no Senado. Pelo menos uma boa notícia aí em meio a esse turbilhão, mas vamos ver, né? Precisa realmente, de fato, ser aprovado para poder entrar em vigor. Ô Luiz, quais as maiores dificuldades enfrentadas aí pelo produtor gaúcho? Nesse momento, sem dúvida alguma, é a questão do endividamento. Os produtores rurais gaúchos, em virtude de um combo perfeito, como eu tenho colocado nas conversas com os nossos produtores rurais. Nós estamos aqui passando por problemas com estiagem, teve problemas com as enchentes, ou seja, nos últimos 6 anos, tivemos 4, em alguns lugares 5 estiagens e 2 enchentes. E aquela grande enchente de 24 com perdas enormes, inclusive prejudicando toda a questão do solo, já que em muitas áreas, aquele solo que é construído com muito investimento ao longo do tempo foi simplesmente varrido, né, em virtude daquela grande enchente que nós tivemos em 24. Além disso, né, a queda acentuada nos preços pagos dos nossos produtos. Se nós compararmos a 4 anos atrás, nós tínhamos o soja, por exemplo, a 190, 200 reais sendo comercializados. Agora nós estamos com o soja aqui a 114, 112, 115 reais aqui no Rio Grande do Sul. Também a queda no milho, no trigo, que chegou a ser comercializado há 4 anos atrás a mais de 100 reais. Hoje também estão com preços muito aquém, assim como a questão do arroz, que o ano passado estava mais de 100 reais e hoje aí com preços e às vezes sem mercado para negócio. Então realmente isso complicou. Aliado a tudo isso, um aumento crescente do custo da produção, que não parou de subir ao longo desse período. Então realmente nós estamos com um cenário de endividamento muito grande, de inseguranças e incertezas muito grande, e por isso que nós estamos trabalhando fortemente no PL 5122 em Brasília, junto ao Congresso Nacional, para que possamos equacionar esse endividamento dos produtores rurais. Nós já vamos falar mais aí sobre o CPL, mas para você que nos acompanha, principalmente aqueles que afirmam que o agro é o setor que mais recebe subsídio do governo federal, para com essa falácia, porque se recebesse esse subsídio, não teria essas dívidas. Para que serve o subsídio? Justamente a safra deu ruim, o preço caiu, o governo dá um subsídio para o produtor poder se manter até a próxima safra. Isso acontece, mas na França, Alemanha, né, Luiz? Não é aqui no Brasil, com certeza. Aí estamos falando que o Rio Grande do Sul sofreu com eventos climáticos extremos nos últimos anos. Luiz, o que precisa para mudar aí, proteger o agro dessas perdas recorrentes? Eu acho que talvez o subsídio seria a resposta para isso, né? Muito boa colocação, Joyce. Realmente, os nossos competidores, Estados Unidos, União Europeia, têm esse subsídio pesado por parte dos governos, porque eles entendem que sem comida não tem como sobreviver, né? Então, realmente, eles investem muito forte nisso. Diferentemente de nós aqui. Nós temos um pequeno subsídio que é na questão dos juros, mas muito aquém daquele volume do maior agro do mundo, o maior exportador líquido de alimentos. Nós temos que, nesse momento, então, o que fazer? Primeiro, fazer a aprovação desse PL, fazer esse equacionamento do passivo para o produtor poder, então, equacionar o seu passado, organizar, não é nem perdão, viu? É só uma rediscussão, ou seja, reorganizar o passivo deles. Por isso que nós estamos falando de securitização, que é o PL que está em tramitação no Senado Federal, 5122, portanto, reorganizar esse endividamento. Depois disso, Joyce, o que nós precisamos? Um programa amplo, com incentivos também, com juros
mais em conta de irrigação aqui no estado do Rio Grande do Sul, para não ficarmos tão dependentes de São Pedro, da chuva em relação a esses pontos. E também tu entraste num ponto fundamental, que é a questão de um seguro da propriedade, um seguro realmente da produção e um seguro de renda, que daí entraria quando tivesse as intempéries. Nós somos uma indústria a céu aberto, né? Nós dependemos do tempo. Quando tiver as intempéries que nós estamos enfrentando, porque nem todas as áreas são passíveis de irrigação, né? Nós temos, então, justamente esse seguro que vai dar a tranquilidade do produtor poder honrar os seus compromissos. Aliás, se tivesse um seguro no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul que realmente funcionasse, nós não estaríamos agora com esse endividamento enorme e com esse problema de renegociação que nós estamos tendo que encarar junto aos bancos, às cooperativas cerealistas, porque tem dívidas dentro dos bancos e fora dos bancos. E então, se nós tivéssemos um seguro que funcionasse, seria o ideal. E também, pensando no futuro, até para a manutenção dos jovens no campo, das pessoas, um seguro de renda na linha do subsídio, como tu muito bem colocou aqui, Joyce. Como o Luiz colocou aqui, ninguém quer favor, o produtor rural não quer favor, o que ele quer é um tempo para poder se reorganizar, quitar as dívidas, cumprir com a palavra, e isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Pegando o gancho dos jovens, estão abandonando o campo, o que poderia ser feito para incentivar a sucessão familiar no agro? Um incentivo, um estímulo, senão o jovem não vai ficar no campo. Perfeita colocação, Joyce, é exatamente isso. O jovem quer o quê? Ele quer ter tudo que tem na cidade, ele quer ter no campo. Então nós temos que ter infraestrutura, que é muito precária, ainda o acesso ao interior, a qualidade do sinal de telefone, de internet, nós estamos melhorando, avançando, mas muito aquém daquilo que precisa, então isso nós temos que pensar. E sem dúvida alguma, uma medida extremamente importante, portanto, então, para continuar do jovem no campo, é a questão da segurança, a segurança jurídica, também está muito aquém aqui no Brasil, não só no agro, mas em todos os setores, nós temos que pensar nisso, né? Segurança em relação às questões de invasões de terra, demarcações de áreas indígenas e quilombolas, isso reflete o Brasil inteiro e acaba criando medos nos jovens de permanecer sem saber se aquela área vai permanecer sendo tua, como é o caso que tem acontecido em alguns lugares do Brasil. A questão relacionada à segurança de renda, e aí entra a questão do seguro, não apenas da produção, mas de renda, para que o jovem tenha certeza, como eu disse, já que nós somos uma indústria aberta, de que ele vai ter a tranquilidade de honrar os seus compromissos e de poder viver com tranquilidade com a sua família que escolheu viver na terra. Então, tudo isso são passos importantes que nós temos que avançar para que o jovem permaneça na propriedade rural. Isso passa por incentivos, sim, e valorização dos que lá estão. Hoje nós temos uma burocracia muito grande para qualquer tipo de novo investimento, principalmente nas questões ambientais, uma morosidade no licenciamento, insegurança, tanto na questão de roubos, como na questão, como eu disse, jurídica, e também a falta de incentivo em relação a um seguro rural que realmente funcione e dê renda aos produtores rurais. Para suceder aí a tradição familiar ou da cidade, não vai aí, diante de todos esses desafios, né, que sabe que é difícil ser produtor rural no Brasil, da cidade não vai assumir o campo de jeito nenhum. E aí, como é que vai chegar comida na nossa mesa? Vamos falar um pouquinho, então, aí do projeto avançou recentemente, né, no Senado, sobre uma linha de financiamento especial para os produtores, utilizando, então, recursos do Fundo Social Pré-Sal. Essa medida provavelmente vai trazer aí um alívio ao produtor em relação ao endividamento. Fala um pouquinho desse projeto, como que está, como estão as conversas. Perfeito. Esse PL é um PL que vem sendo discutido desde 2023. Tanto é que é o PL 5122 de 2023. Obviamente que teve alterações e reforços em virtude do que nós passamos em 24 com a grande enchente e depois das recorrentes frustrações por estiagens aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil. Então o problema do agro é muito grande. E em razão disso, se construiu a várias mãos o substitutivo, que é o PL que está em discussão no Senado hoje, onde o relator, o deputado Afonso Ram, fez um trabalho muito bem feito com todos os parlamentares de todos os estados, ouvindo as entidades. E esse PL, o que ele busca? Ele busca, então, fazer algo semelhante a uma securitização de dívidas, que é uma renegociação ao longo do tempo de todo esse passivo que nós estamos enfrentando, já que o produtor não conseguiu honrar os seus compromissos, porque ele não colheu o produto suficiente para poder pagar, portanto, o seu custeio, pagar os seus investimentos e se manter na atividade. Então, no momento que nós precisamos é justamente o quê?
é esse parcelamento ao longo do tempo, que é o que o projeto busca. O projeto estabelece um prazo de 10 anos, com 3 anos de carência, portanto são 13 anos que o produtor vai poder organizar seu passivo com juros compatíveis. Ele pega tudo que nós devemos nos bancos, as cooperativas cerealistas, e joga numa conta só. E nessa conta, então, vai ter um juro para o Pronaf, para o pequeno produtor, de 13,5%, para o Pronamp, 5,5%, e para os demais produtores, 7,5%. Tem um limite, obviamente, por CPF, né, por mutuário, em cada uma das atividades, que vão estar elencadas em relação a esse ponto, né? Mas o mais importante é juros compatíveis e tempo, e a carência é importante também, Joyce. Sabe por quê? Porque o produtor não colheu em alguns lugares novamente esse ano. Então, se der uma carência para ele e continuidade de acesso ao crédito, obviamente que ele vai continuar plantando, continuar produzindo alimentos, energia, biocombustível, que é importante nesse cenário, e com isso, então, ele vai ganhar um fôlego para poder, dali para frente, fazer o cumprimento dos seus compromissos. Algo semelhante ao que nós estamos pedindo aqui foi feito lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, que foi a securitização durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e que deu muito certo. Naquela oportunidade, Joyce, nós éramos importadores de alimentos e hoje somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, dar uma ajuda ao produtor quando ele precisa realmente dá certo e se faz necessário nesse momento. Olá, eu assino e recomendo a Revista Oeste pelos seus valores cristãos, éticos, a verdade, compromisso, desde o seu início, que não aceita verba pública, porque não tem rabo preso com ninguém. Noticia, escreve, narra, comenta os fatos na sua essência, sem medo. Assine a Oeste você também. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha Tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem E começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independentes entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Tudo o que você precisa saber na nova edição da Revista Oeste, Campo em Crise. Confira os destaques. Arthur Piva e Elisiário Goulart Rocha trazem um panorama da situação complicada do agro brasileiro. Com um governo federal que ajuda pouco e atrapalha muito, as safras recordes apenas disfarçam o aumento explosivo das dívidas e dos pedidos de recuperação judicial. E mais,
Augusto Nunes relembra a genialidade da crônica esportiva de Nelson Rodrigues, tão escassa no comentário esportivo atual para compensar a baixa qualidade da primeira etapa da Copa do Mundo. Carlo Cauti faz um diagnóstico da grave crise da economia brasileira. O governo Lula, como sempre, gasta mais do que arrecada. A análise dos fatos que muitos preferem não ver. Assine a Revista Oeste e leia na palma da mão. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. E quais os critérios aí que vão ser exigidos para o produtor receber esse crédito? Perfeito. Na verdade, o que vai ser os critérios? Vai ser comprovação nos municípios onde realmente houve decreto de emergência ou de calamidade anunciado ao longo desses períodos, de 2020 até 2026, né, no mínimo 2 decretos, é o que está estabelecido no PL 522, laudo feito pelo engenheiro agrônomo responsável das perdas com mais de 30% nessas propriedades rurais, bem como, obviamente, demonstrar com a questão dos custeios e extratos bancários, portanto, e de investimentos, as dívidas que estão vencidas e a vencer, né, até 2026, agora tá 30 de junho, se não me engano, conforme o relatório estabelecido pelo senador Renan Calheiros. Agilizar as leis no Brasil, né? Você falou que começou a ser discutido em 23. Agora está sendo votado no Senado, está sendo discutido no Senado. A tragédia lá, as enchentes no Rio Grande do Sul foram em 2024. Se tivesse acelerado, se existisse esse projeto, com certeza, quantas vidas teriam sido poupadas aí no Rio Grande do Sul, daqueles homicídios que eu já não sei nem, suicídios que eu já não sei mais nem quantos produtores tiraram a própria vida, justamente porque, por causa da dívida. O produtor rural reconhece a dívida, ele quer pagar, mas ele precisa de um tempo, né? Não consegue fazer de um dia para o outro, justamente porque hoje ele planta sem a certeza se vai colher e quanto vai colher. E quando colhe, o preço cai. Exatamente, Joyce. Foi muito feliz a tua colocação, porque é exatamente isso. Muitos produtores rurais, então, perderam a vontade de viver, nesses casos. Viram que não tinham mais como honrar. Estava havendo, e está acontecendo ainda, infelizmente, busca e apreensão das máquinas agrícolas, leis, tratores, coletadeiras, semeadeiras, daqueles produtores que não estão conseguindo, portanto, pagar, porque não tem o produto, não tem como pagar mesmo. E muitos, então, não aceitaram isso, não conseguiram entender esse contexto e acabaram, então, desistindo de estar nesse mundo. Já são mais de 36 vítimas de homicídios aqui no Rio Grande do Sul, em virtude disso. Outros produtores realmente estão abandonando a atividade, e é algo muito sério que nós estamos passando aqui. E é por isso que nós estamos pressionando e pedindo a sensibilidade por parte do governo federal, que realmente não está agindo. E aqui eu quero deixar muito claro, Joyce, porque tu trouxe em datas. Nós estamos pedindo isso desde maio de 2024. Nós estamos em junho de 2026. Mais de 2 anos. Só vieram medidas paliativas, com medidas provisórias burocráticas, que muitos produtores não conseguiram acessar. Tanto é verdade que se liberou um valor e não atingiu aquele valor, sendo que no crédito livre foi muito maior a renegociação. Portanto, é direcionado para alguns, parece, é uma coisa muito estranha, né? Que uma burocracia que algum produtor consegue, outro não consegue. Então, realmente, muito aquém daquilo que precisa. Nós precisamos de menos burocracia, de agilidade, de uma solução aos produtores rurais, porque, como eu disse, no passado deu certo uma medida tipo essa, que foi a securitização, né, no governo FHC. Que nós precisamos de algo semelhante agora para que o produtor continue na atividade, continue produzindo alimentos e, mais do que isso, né, gere riquezas para o nosso país. A gente precisa de um governo aí que vá a favor da população, né, não contra, porque ser contra o agro é ser contra a população. O Luiz, você tem ideia do montante desses recursos do pré-sal? Isso é importante, Joyce, colocar. Por que nós buscamos e construímos no relatório do deputado Afonso Ram, e foi mantido agora pelo senador Renan Calheiros, o Fundo Social do Pré-Sal? Primeiro que nós entendemos e reconhecemos a questão, e isso por erros deste governo, né, deste governo que aí está, que é um governo perdulário que gasta e gasta mal, né, apesar de aumentar impostos. Então isso é importante registrar aqui. Nós reconhecemos a questão fiscal e ajustamos através do Fundo Social do Pré-Sal, que é um fundo que não mexe no orçamento, já que está fora do orçamento. E dentro do estudo que nós fizemos, nós notamos que esse recurso ele pode ser usado sim, né,
para a questão de mitigação de catástrofes climáticas, ou seja, se adapta e se encaixa perfeitamente ao que o Rio Grande do Sul e ao Brasil vem fazendo na questão das enchentes e das estiagens. Segundo ponto, descobrimos também uma forma de usar outros fundos, já que os outros estados do Norte e Nordeste têm os fundos constitucionais deles, para que também possam atender, através desses fundos, os produtores rurais desses estados. Então a gente construiu nessa linha. Nós pedimos, no primeiro momento, Joyce, 30 bilhões desse Fundo Social do Pré-Sal para equacionar isso. Hoje é necessário mais recursos, por isso que nós estamos buscando também outros fundos, como os fundos constitucionais que eu comentaste, para poder suprir essa demanda dos produtores rurais. Então, ajustamos desta forma, com o Fundo Social do Pré-Sal e com outros fundos, no texto agora que está com o relator Renan Calheiros, que foi aprovado na Comissão de Economia do Senado Federal e que está apto agora para ser apreciado no plenário pelos senadores da República. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Tudo o que você precisa saber na nova edição da Revista Oeste, Campo em Crise. Confira os destaques. Arthur Piva e Elisiário Goulart Rocha trazem um panorama da situação complicada do agro brasileiro. Com um governo federal que ajuda pouco e atrapalha muito, as safras recordes apenas disfarçam o aumento explosivo das dívidas e dos pedidos de recuperação judicial. E mais, Augusto Nunes relembra a genialidade da crônica esportiva de Nelson Rodrigues, tão escassa no comentário esportivo atual para compensar a baixa qualidade da primeira etapa da Copa do Mundo. Carlo Cauti faz um diagnóstico da grave crise da economia brasileira. O governo Lula, como sempre, gasta mais do que arrecada. A análise dos fatos que muitos preferem não ver. Assine a Revista Oeste e leia na palma da mão. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. Pergunta que todo mundo quer saber. Para onde vão esses recursos hoje? Infelizmente, para o produtor rural, que responde por mais de 25% do PIB nacional, né, Joyce? Não chegou nada até agora, muito pelo contrário. Foi feito outros programas populistas, né? Eu não quero entrar no mérito aqui, se está certo, se está errado, né? Mas foi feito, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, outros programas sociais em relação a isso, e não atendeu aquilo que realmente compromete hoje, não apenas o produtor rural. E tu foi muito feliz, Joyce, quando tu disse que não é o produtor apenas que perde. Eu sou de São Luís Gonzaga, região noroeste, região missioneira aqui do Rio Grande do Sul. E aqui, quando tem uma estiagem, toda a cidade perde, porque deixa de circular dinheiro na economia,
o município arrecada menos, não consegue fazer investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. O profissional liberal deixa de receber porque aquele produtor não faz o investimento que quer fazer, né? Seja na área da saúde, na área do investimento, né? O posto de gasolina também vende menos combustível, ou seja, aquele parceiro teu não tem a comissão dele, o produtor não vai fazer novas compras de máquinas agrícolas, não vai ter a comissão de quem vende a máquina agrícola, então a economia da cidade como um todo perde. Tanto é verdade isso que a FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, ela deixou muito claro a preocupação dela e deu apoio total a esse projeto, porque realmente todos os prefeitos estão sentindo no caixa dos municípios a queda na arrecadação. Então o problema aqui no Rio Grande do Sul é muito sério, porque nós somos mais de 40% do PIB dependendo do produtor rural, do agronegócio, e quando essa engrenagem, onde começa de fato a economia, vai mal, todo mundo está perdendo, e por isso o teu comentário foi muito importante, e esse governo não tem olhado, portanto, ao produtor e nem ao Rio Grande do Sul e nem ao Brasil, né? Porque realmente o problema é muito sério e crônico hoje. A gente tem um presidente que é contra o Brasil. Ô Luiz, e você decidiu entrar na política depois dessa situação, você começou a se envolver, aí você vem já do agro, imagino que você já está aí sucedendo alguma geração, porque você é novo, e você, o que te fez aí querer entrar para a política? Você está como pré-candidato a deputado do Estado, você já mostrou que você tem esse interesse, né, pelo coletivo, porque a gente não pode pensar só na gente, e eu acho que falta isso para o produtor rural de uma forma geral, união, pensar no outro, né, porque às vezes o cara que tem a fazenda invadido, o vizinho, capaz de ir lá sustentar o MST para ele ficar lá, para não vir para cá. Enquanto estiver lá, não vai me atingir. Só que a gente precisa, o produtor rural precisa se unir, porque é quem sustenta o Brasil. Diante de todas as dificuldades, ainda é quem sustenta o Brasil. E se o produtor parar, não tem comida na cidade. Perfeito, Joyce. Muito bem colocado por ti. Realmente é essa a questão. Eu sou de uma família, meus avós já eram pecuaristas aqui no Rio Grande do Sul. Meu pai, esse ano, faz 50 anos que ele começou a plantar soja aqui em São Luís Gonzaga, já nas Missões. Tenho 2 irmãos agrônomos, que são produtores rurais, que estão na propriedade, estão trabalhando também muito fortemente. Minha mãe é professora aposentada, mas hoje está na propriedade também. Ou seja, a família toda ligada ao campo, né? Eu tive oportunidades na vida que me levaram, então, a estar hoje na condição de pré-candidato, que é justamente a oportunidade da FARSUL, que é a Federação da Agricultura do Estado, me deu de presidir o grupo de jovens da FARSUL. Também depois de fazer o trabalho de assessoria legislativa parlamentar, de acompanhamento dos projetos que tramitavam dentro do Parlamento Gaúcho e junto com a CNA no Congresso Nacional, nesse Câmara e Senado. E por esse trabalho então que eu fiz na FARSUL, pude ver de perto a importância de ter bons representantes com coragem de poder defender o nosso setor e defender o que é certo, defender quem trabalha e quem produz, e realmente essa necessidade de termos bons representantes com essa coragem é que me levou a estar nos apresentando aqui como pré-candidato para defender não apenas o produtor rural, mas defender os interesses do nosso país e do nosso Rio Grande do Sul. Esse é um ano decisivo, quem está lá, a gente já conhece as propostas, já sabe se colocou em prática ou não, se cumpriu ou não com o combinado, com o prometido. Que tal? Vamos investir aí no novo, em novas ideias, em quem está disposto a agregar. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações e sucesso aí. Obrigado, Joyce. Obrigado pela oportunidade. E vamos sim com coragem e com muita fé acreditar que nós podemos sim fazer um Brasil melhor no futuro, mudando esse governo que aí está. E mesmo porque nós vamos trazer o Luiz de volta, caso seja eleito, para ver se ele está fazendo o trabalho que ele está prometendo aqui. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.